eu vou fazer a apresentação do Marcos agora, né? Então, para ele não fazer a própria apresentação. Então, Marcos Mortensen Stigl é professor associado do Departamento de Comunicação, de Design de Comunicação da AUT, onde iniciou suas atividades em fevereiro de 2016. Líder da vertente de pós-graduação em Design de Comunicação e líder do programa de Design de Comunicação e Design de Interação no 3º ano. Possui mestrado em 2000 e doutorado em 2006 em Comunicação e Semiótica pela PUC São Paulo, aqui no Brasil, e um 2º doutorado em Arte e Design pela AUT em 2019. Os interesses de pesquisa estão ligados à semiótica visual, metodologias de pesquisa orientadas para a prática em arte, design e tecnologia, criação de imagens baseadas em lentes e epistemologia indígena. Supervisiona alunos de mestrado e de doutorado. Então, Marcos, com você o nosso encerramento. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado a todos. Para começar aqui, eu gostaria também tenho o meu mentor aqui, o meu calmato, o Dr. Robert Pofori, e eu gostaria de chamar o Dr. Robert Pofori também para uma caraquia de abertura, então eu vou chamar ele em inglês para que ele possa entender. So, I also have here, with us my calmato here, my mentor, my Maori guide, and somebody who will really love here in Aotearoa, Dr. Robert Pofori, and I would like Dr. Robert Pofori to make a small karakia for the opening of my presentation. Me pene te kōrero, korangi nui ki runga, ko papatua anu ki raro. Ko rātou ko wehe atu ki te pōnui, ki te pōroa, whakaoti atu koutou. Kia koutou, e noho mai nai te whenua tapu o Amerika ki te tonga, tēnei te mihi a te iwi Māori, kia koutou katoa. Ngā tapu, ngā ihi, ngā whakamataku kei runga i a koutou. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. It is my very great pleasure to introduce Marcos. When Marcos arrived here, he brought with him a PhD from Sao Paulo. And he got here and he proceeded to undertake a second PhD here. What madness was driving him in his head? But I can see, Sergio, the sun is shining in Sao Paulo. You have a new president. I am so happy that you are so far away from Trump la la land in the north of the Americas. But now Marcos, Diana, Rodrigo, and Janet, and Sergio, you are also, you are part of our tribe. So Rodrigo is now part of Maniapoto. Marcos and Janet are part of my ugly tribe, the Chihuahua people. Now, before I want to just begin a karakia for Marcos, not that he needs any fortification. He just needs our blessing from Chihuahua land. Pouhihiri, Poudarama. Siaho iroto, siaho iwaho. Marama iroto, marama iwaho. Tēnā te pou kei a tātou, te pou o te reo, te pou o te wānanga, te pou o te ahurea Māori. Tūturu whakamaua kia tīnā, tīnā. Haumi e hui e tai ki e hoa e tame. Hei whakamaumahara noa ki kia koe, kai a koe, tā tātou whai kōreru I te pōne. Ka pai. Kia ora tātou, Marcos. Kia ora, Rob. Thank you so much. Thank you. So, kia ora, everyone. Obrigado a todos. Kia ora, culto katoa. Obrigado a todos. E vou começar aqui, então, a minha apresentação. Deixa eu colocar aqui para ver se vai dar certo. É possível de ver minha apresentação agora? Sim.
Ok. Então vamos lá. Minha apresentação tem o nome de Reo Rua, duas vozes, uma parceria criativa cross-cultural entre Maori e não Maori. Então, o que eu pretendo abordar aqui na minha apresentação? A prática criativa como uma forma de pesquisa acadêmica, pesquisadores indígenas e essa mudança de paradigma. Vou falar de 4 parcerias dessa minha apresentação. A primeira parceria com o Dr. Robert Pulfrey. Depois eu vou falar de uma segunda parceria com o Tangaora Paora. Uma terceira parceria com o Toiroa Williams e uma quarta parceria com o professor Hinemato McNeil. E aí eu quero fechar mais ou menos falando de alguns valores maoris e protocolos culturais que a gente utilizou. Então, eu tenho a intenção muito mais de fazer uma pesquisa, uma apresentação aqui, muito mais uma conversa, né? E dividir um pouco aqui das minhas experiências. Então, sob esse prisma, a minha apresentação tem um viés fenomenológico, né? Da minha percepção, do meu entendimento, a minha leitura desse universo novo que eu encontro aqui em Aotearoa. Então, um pouquinho, né? Quem sou eu? Então, eu veio aí, eu fiz um PhD em Practice LED aqui na AUT. Eu vim para cá com essa intenção do Practice LED. Foi aí que toda a história do Link começou, porque eu, como fotógrafo de paisagem, assim como o Rodrigo, eu tinha o interesse aonde a minha forma criativa fosse a minha contribuição para o meu conhecimento. Então, eu fiz meu primeiro PhD lá no Brasil, junto com o Sérgio, nós somos colegas aí no PhD, e o PhD no Brasil ele é um instrumento bastante acadêmico. Então, o que a gente vê muito é que os pesquisadores, os designers, eles geralmente estão fora da academia, né, criando e fazendo as coisas, e usualmente os críticos e os teóricos que estão na academia falando sobre aqueles designers que estão lá fora. Então, a gente trabalha aqui com o conceito de que a prática criativa é a nossa forma maior de conhecimento. E também fiz aí o meu mestrado em comunicação semiótica, foi quando eu conheci o Sérgio, ele usava bata branca naquele tempo, pessoal. Também fiz o meu bacharelado em comunicação social, então eu venho inicialmente da comunicação, da fotografia, do design. Esse mix é interessante porque nessa árvore do conhecimento no Brasil, eles estão no mesmo lugar, eles estão no mesmo branch dessa árvore. Então, eu tenho já aí pelo menos uns 20 anos de experiência em design, em educação em design, né? Como professor, como coordenador, como escrevendo currículo, escrevendo curso, e eu sou um fotógrafo que tem um especial interesse na terra, na land, né? Na paisagem, como talvez seria a tradução para o Brasil. Eu vim para aqui, para Nova Zelândia, em 2015, para fazer meu PhD, e continuei aqui até hoje. Eu sou professor associado na Universidade de Tecnologia de Auckland, da AUT. Então, isso quando eu vim fazer meu PhD aqui, então eu fui trabalhar a questão de fotografia de paisagem, e o meu PhD, ele trazia essa relação de embodiment. Então, eu sugeria nessa tese que o fotógrafo se relaciona com a Terra com uma dimensão que é né, eu descrevo aqui como uma comunhão entre a essência do eu vivo e a essência da Terra viva. Né? Afirmo que a terceira dimensão ela pode ser entendida como espiritual não num aspecto teológico, num sistema teológico espiritual onde existe um Deus, mas espiritual nesse sentido que não é material, né? Porque essa relação tem uma natureza dualógica. E essa essência da terra viva, aqui eu utilizei o conceito o conceito maori de Maori, que o Maori is the essence of the living things. Então, é a essência de todas as coisas vivas. Então, para os maoris, o Maori é uma energia, uma propriedade que todos nós temos. Então, inclusive as coisas inanimadas, a terra, as pedras e tal. Então, é engraçado.
porque muitos de nós aqui, eu lembro de quando eu vim no Brasil, eu aprendi que a Terra era algo inanimado, né? E a gente aprende algumas coisas que nos perseguem a vida inteira. E quando eu fui descobrir aqui, quando eu fui adotado pelos meus colegas maori, eu falei, não, a Terra é igual a gente, né? Então é uma coisa bastante interessante, e essa foi como eu criei o meu PhD. Então, mais para contar como é que eu cheguei aqui na Nova Zelândia. Então, aqui são algumas imagens que eu produzi aí no meu PhD. Então, isso vinha modificar bastante. Eu já fazia muita fotografia de paisagem há muitos anos, visitei 38 países no mundo fotografando, e a partir dessa compreensão de mundo eu fui buscar, e isso foi transformar um pouco a minha fotografia. Essa, por exemplo, foi a minha capa da minha dissertação. Esse é um lugar, um deserto, numa rua chamada Desert Road, é um dos lugares mais selvagens, vamos dizer, da Nova Zelândia, e nós fomos fotografar lá quando estava vindo um ciclone. Então, foi assim, era essas experiências que a gente ia buscar quando eu estava fotografando para o meu PhD. Então, a gente queria ver tinha muito interesse em ver como essa energia da Terra e como é que existia esse relacionamento quase dialógico. Esse é um lugar numa praia aqui que o pessoal que surfa conhece muito aqui na Nova Zelândia, que é uma praia que chama Piha, e é um lugar lindíssimo, porque para nós, para mim que venho do Brasil e que imagino areia de praia sempre branca, é um lugar que você vai chegar e a areia é preta, completamente preta. Então, assim, ela visualmente é um outro lugar, e aqui é um lugar que morre muitos turistas, porque é uma região extremamente selvagem, a água é muito forte, a correnteza. Então, eu queria um pouco registrar essa questão da essência da Terra. Essa é uma fotografia que eu fiz de Whakaari, que é White Island, e White Island foi uma ilha que, logo depois de eu realizar essas fotografias, é um vulcão, é uma ilha que é um vulcão. Acho que um mês ou um mês e pouco depois que nós realizamos essas fotografias na ilha, teve uma erupção no vulcão e morreram todas as pessoas. Eu acho que morreram 160 pessoas nesse lugar. Esse é um outro lugar ali que eu fui fotografar. Então, esse é um lugar que ele enche de água. Então, você tem duas entradas e saídas para você descer, trabalhar na maré baixa e sair. Então, assim, é um lugar que você sente esse poder, né, da Terra, quase que falando com você, essa energia que vem da Terra, e de uma forma que você é absolutamente significante. A sua condição física ela é inexistente praticamente diante dessa superioridade, dessa magnitude da Terra. Então, a gente andou por todos os lugares, acima da Terra, debaixo da Terra. Essa é uma caverna também na região perto de casa. Então, eu vou começar um pouco aqui dessa questão do conhecimento indígena, e eu acho que, assim, principalmente falando para os colegas do Brasil, acho que nunca isso foi tão importante, né? Um momento onde a gente realmente vê uma necessidade imensa de começar a tentar se relacionar com esses conhecimentos indígenas que são tão importantes. E aqui em Aotearoa, na Nova Zelândia, a prática criativa maori enriqueceu e vem enriquecendo e mudando as fronteiras conceituais sobre como a pesquisa é conduzida na academia, porque eles fornecem acesso a outras formas de conhecimento, a outras abordagens alternativas para conduzir pesquisa e apresentar esse resultado de pesquisa. Então, você vai ver não só na questão da condução da pesquisa, mas na questão de apresentação também. Então, existem diferentes formas que essa pesquisa é apresentada. Aqui. Então, as práticas são usadas, os maoris usam muito essas práticas para mapear essas trajetórias históricas do seu whakapapa. Então, whakapapa, assim, a grosso modo, seria genealogia. Você vai ver que é uma palavra que o Rodrigo usa, a Diana usa, a gente que está aqui já morando na Nova Zelândia, isso já é parte, né? Então, o whakapapa é uma parte muito importante. Eu vou falar um pouco delas. Para eles é algo muito importante, e eles usam essas pesquisas para mapear suas histórias de sobrevivência nesse mundo moderno, né? Como é que eles conseguiram sobreviver
perdendo o tereu, perdendo a língua e sendo oprimidos pelos colonizadores, né, pelos que eles chamam de Pakha, né, que tomaram a língua, e a gente sabe que a língua talvez é a questão mais que mantém uma unidade cultural, é o idioma, é a língua. Então, quando você perde isso, você perde esse relacionamento milenar que você tem com a sua cultura. Então, esses maoris eles estão derrubando normas de pesquisas e moldando formas de expressar os conhecimentos, sempre observando valores de Mautaranga Maori, né, que seriam as filosofias, a forma de viver dos maoris, né? Então, a questão filosófica, a questão de que é certo, como nós devemos viver, como é o certo dessa nossa existência em coletividade, em comunidade, onde a gente, para o maori, é sempre o coletivo, comunidade, antes do indivíduo. So it's always the community before the individuals. Então, parcerias criativas, né? Então, apesar desse crescimento, desse grande interesse sobre epistemologias maoris, né? Nesse nosso universo hoje, a gente vê um grande frisson, as pessoas falar, mas infelizmente ainda existe pouca literatura, pelo menos aqui, quando eu fui, né, pesquisar sobre colaborações criativas entre practitioners ou designers Maori e não Maori. Então, não existe muitos resources. A gente vê constantemente os Maoris sendo estudados como objeto, então outras pessoas falando aí do que os Maoris são ou deixam de ser, etc., etc., e você vê muito poucas vezes quando o indígena ele é a voz da sua própria pesquisa, ele é a pessoa que verbaliza essas coisas e quem pesquisa esse universo. E essas parcerias, eu vou contar aqui a história de 4 parcerias, elas requerem uma observação estrita dos princípios Maori, né? Um processo que preserva essa respeitabilidade, que aqui é uma coisa fundamental para os maoris, que eles falam de preservação ou do lift, do mana, né, que é esse status, a dignidade dessas coisas que a gente fala. Então, mana, as coisas têm mana, não só as pessoas, mas as coisas que nós fazemos. Então, a research can have mana. Né? Então, assim, eles têm uma questão ética imensa, enorme nessa questão de como aquilo é feito. Então, eu vejo quando muito assim, sobre um viés ocidental meu, como muitas vezes no Ocidente, vindo de novo do Brasil, era a questão do resultado, como é que eu faço para atingir isso? E aí os fins justificam os meios, quase, não para o Maori. Existe um processo extremamente íntegro com quem eles é. Então, para o Maori, não existe uma divisão entre a pesquisa e o pesquisador. Eles são parte de um mesmo uníssono. So for the Maori, the researcher and the research, they are part from the continuum. They cannot be split. They cannot be separated. They are part of the same continuum. Então, vamos lá. A primeira... então, vou falar de 4 parcerias aqui, rapidamente. Eu já estou aqui indo na minha hora. Estou atrasado. Deixa eu andar um pouco mais. Então, vou falar de 4 parcerias aqui. A primeira parceria é do Dr. Robert Pulford, que o Dr. Robert Pulford ele é um dos maiores linguistas da Nova Zelândia. Ele foi uma das pessoas que iniciou a grande revolução no tereu 50 anos atrás, quando se coletaram assinaturas para se criar a Semana do Tereu, Maori Language Week. Então foi o Robert uma das pessoas que foi coletar assinaturas nas ruas com os colegas dele na universidade, muitas vezes apanhando na rua de pessoas que eram contrárias, enxugando o sangue, voltando e coletando assinatura. Então essas pessoas, né, o Robert é uma delas, elas fizeram isso por entender a grandeza do valor do idioma nessa cultura e nessa necessidade da revitalização. Então, essa primeira parceria é uma parceria com o Robert, e ele escreve a tese dele, então eu vou ler aqui rapidamente, em Aotearoa, Nova Zelândia,
Como consequência da colonização, gerações de Maori foram alienados de sua língua e cultura. Esse projeto esse projeto criou uma reconsideração artística de Purakau, que são histórias tradicionais ou uma forma de contar essas histórias, de modo que as histórias previamente fragmentadas ou apagadas relacionadas a Maui Tiki-a Taranga foram orquestradas de uma rede narrativa coerente. Contar histórias não é o mesmo que ler uma história em voz alta. Não é o mesmo que recitar uma peça de memória. Então, ele escreve: como contador de histórias, olho nos olhos do público e ambos construímos um mundo virtual. Juntos, o ouvinte e o contador compõem um conto. O contador de histórias usa a voz, pausa e gesto. O ouvinte, desde o primeiro momento, absorve, reage e cocria. A experiência pode ser profunda, exercitando o pensamento e a transformação emocional. O Maui Purakau resultante funciona para reviver a beleza do Te Reo Maori. Te Reo Maori é a língua maori. E também para ressurgir os valores tradicionais que estão embutidos nessas histórias antigas, histórias que o professor Tom também recitou, uma agora que o Rodrigo falava a história do Waikato River. A linguagem é expressa em relação ao tom, pausa, ritmo, pronúncia e contexto. E vocês viram aqui o Robert, né, quando ele começou a fazer aquela aqui, ele é um contador de histórias, então assim, é impossível você não olhar para ele e não ficar encantado com essas histórias, não ficar fascinado mesmo com isso que ele tem para fazer. E a minha parceria aqui com o Robert, eu fui fotografado para fazer as fotografias da tese dele, para visitar o que passou a ser a minha tribo aqui, Turrói, né, uma das tribos dos grandes warriors da Nova Zelândia, os Turrói. Há muito pouco tempo atrás, se você fosse em terra Turrói, é muito provável eles iam cortar sua cabeça e botar numa estaca. Isso foi feito há, sei lá, pouco menos de 100 anos atrás. Então, assim, a única tribo que realmente não assinou o Tratado de Waitangi, então eles sempre foram uma tribo guerreira, e Teuro era um dos lugares mais preservados e belos da Nova Zelândia, um lugar que pouquíssimos brancos foram lá, e eu fui convidado a ir para esse lugar, fui algumas vezes e fotografar a terra, que eram as fotografias que iam aparecer na tese do Robert. Então, this is one of the spreadsheets. I think, if I'm not wrong, this is the cover. Essa é a capa da tese do Robert. E essa é uma fotografia do lago Lake Waikaramoana, um dos lugares mais lindos que tem na Nova Zelândia, porque é um lago no meio de uma range de montanhas. É um lugar super raro. E essa é uma região cheia de montanhas, né? Por isso, inclusive, historicamente, foi o lugar que houveram problemas e as pessoas se escondiam nessas montanhas. E os Turróis, eles são chamados os filhos da neblina, porque, segundo a lenda, a neblina se encantou com as montanhas e aí nasceram os Turróis. Então, assim, tem toda uma história, uma mística, é belíssimo, né, de você poder entrar nessas histórias e ouvir essas histórias dessa forma. Então, assim, é uma região que está com constante neblina. Então, por isso que eles são chamados The Children of the Mist. Então, aqui são algumas imagens, né, e nós fomos algumas vezes para visitar essa terra e para entender um pouco dessas histórias que a gente estava representando, né? Então, é um dos lugares assim que realmente tem que ir para entender a beleza e a conexão com a natureza que ela oferece. Essa é a Marae de Wailohau, e é o lugar onde o Robert tem a sua casa lá e onde ele é uma das lideranças comunitárias da região. Então, tive a oportunidade de visitar, né, a Marae, e isso aqui começando um dia para se dar uma ideia do que foi. E esse dia aqui foi um dia muito especial, que nós fomos para
a abertura de uma obra comunitária de um refeitório que se chama Farecai. Então, a Farecai foi uma obra comunitária que eles foram arrecadando dinheiro com a população deles ali, com a tribo deles, com a iwi deles, para poder construir esta Farecai, e nós somos convidados, uma honra imensa, para fotografar a abertura da Farecai. Então, a Farecai tem que ser aberta na primeira luz do dia, tem que entrar, primeiro é uma virgem, então entrou uma menina de 6 anos de idade na frente para abrir, eu entrei no meio e as pessoas entram dentro da Farecai, entoam cantos no escuro. Eu estava dentro desse lugar e assim foi uma das experiências mais impactantes e espirituais que eu jamais vivi, né? Então foi uma coisa assim de tirar o fôlego, né? Então, e esse foi um dia muito especial, é um dia inteiro de cerimônias, todas as tribos vizinhas são convidadas a vir e honrar aquela abertura da Farecai. Então, essas comemorações elas começam antes do dia amanhecer, elas vão o dia inteiro, nós passamos o dia inteiro lá, a gente era os únicos brancos lá. E assim, para dizer que eu não sou supersticioso, porque eu não sou, mas as coisas que a gente viu naquele dia, naquele mesmo dia, aconteceu esse fenômeno no céu. Então, esse é um fenômeno super raro que se chama halo solar, mas para mim aquilo era muito mais, aquilo era uma abertura de um sinal que realmente aquele era um momento extremamente sensível, onde todos os antepassados que são conectados pelo Whakapaka estavam lá apreciando. Então, né, para mim que venho de uma criação onde eu acredito que existem espiritualidades, que existe isso no mundo, aquilo foi absolutamente magnífico, magnífico. Então, aqui foi uma outra fotografia, aquela era minha, essa foi uma fotografia feita do celular. Você via no céu um halo imenso, é como se estivesse abrindo um buraco, e aquilo foi uma coisa assim, todo mundo parou, todo mundo comentou o quanto aquilo tinha sido especial. Então, essa é uma primeira das minhas parcerias. Um outro projeto aqui, eu vou correr, pessoal, um outro projeto é o projeto do Tangaroa, onde o Tangaroa ele tem uma abordagem onde ele entrevista e fotografa Takatapuitani, que homens maori cuja sexualidade e identificação de gênero não são heteronormativas. Tá? Então, o Tangaroa ele é um performer e o trabalho dele era fazer entrevistas e fotografar esses participantes. E eu fui a pessoa que ele chamou para fazer essas fotografias em estúdio. Aqui é o Tangaroa. Então, aqui nós trabalhamos juntos no estúdio, onde ele dirigia, fotografava, iluminava. A gente fez algumas participações juntos. Eu tenho um pequeno clipe aqui. Então, aqui, e aí a gente tem, aqui tem mais um. Ok, e aqui são algumas dessas fotografias. Eu vou avançá-las aqui para eu poder fazer. Então, essas são algumas das fotografias dos participantes. Isso vai gerar uma exposição, um livro, e essas fotografias são imensas, elas são de tamanho natural. A ideia é que elas sejam impressas em painéis enormes. Aqui está o Tangaroa, né, que trabalhando com essa parceria, ele de novo aqui com seus participantes, e eu fui a pessoa escolhida para fotografá-los no estúdio. Aqui temos todos de uma sessão naquele dia, com destaque aqui para Janet fazendo cara de Maori. Parceria terceira é com Toiroa Williams. Então, o Toiroa ele veio de Whakatūria,
Em Facatorre, há 185 anos atrás, houve o assassinato de um reverendo que foi creditado a um antepassado do Tangaroa, do Toirua. Como resultado, esse antepassado dele, chamado Mocomoco, foi enforcado e todas as terras produtivas da região foram confiscadas. Então, assim, toda aquela região entrou num hiato de 150 anos de pobreza, alcoolismo, de todo tipo de problema, porque assim, um dia eles eram prósperos e o governo inglês foi lá, matou um monte de gente e ainda confiscou todas as outras terras e deu para os soldados que tinham. Então, assim, imagina, os caras foram, tomaram as terras, mataram as pessoas e as terras foram dadas para os soldados que mataram esses maores. Assim, existe uma ferida enorme nessa questão. E depois de 180 anos, hoje a comunidade dele passa por uma coisa chamada settlement, que é uma claim to Waitangi treatment. E aí o que acontece? Eles estão recebendo uma partilha histórica de compensação pelas terras que foram confiscadas. Então, assim, e é muito... E o Toirua, como uma pessoa que é um filmmaker, ele também faz a questão do filme e ele também vivencia isso. Então, assim, a comunidade é engraçado, porque a gente acabou de viver uma eleição no Brasil, vivemos uma eleição nos Estados Unidos, a gente viveu uma eleição onde, independente de que lado você estava, uma eleição que dividiu o país. E me parece que isso não é... Me parece cada vez mais que isso é uma qualidade humana, porque assim, o Toirua vive lá na região dele, em Facatorre, também uma divisão, onde metade quer assinar a claim e receber esse dinheiro, e a outra metade fala, não, isso não é o bastante, a gente quer mais, a gente quer outras coisas. Então, assim, a cidade dividida, né? Então, eu fui lá para fotografar essa terra, as terras, né, essa região, para tentar um pouco descrever por retratos como é que eu me sentia nesse lugar. Então, assim, o primeiro dia inteiro, outro protocolo, primeiro dia inteiro, inteirinho, visitando todas as marais, visitando os cemitérios, antes da gente pegar em câmera. Então, assim, não é como a gente chegar, vou chegar lá e fotografar, o tempo tá bom, esquece. Nós vamos fotografar somente na hora certa. Nós vamos visitar todas as marais antes, todos os cemitérios, pedir permissão para todos os antepassados antes de começar isso. E, como eu estava falando, existe um momento muito agressivo ali na comunidade de divisão entre os votos, e foi quando a mãe dele nos deu esse token aqui, que é uma pedra verde, que é a greenstone, que eles usam muito, os maores aqui, para proteção. E naquela falou, não, vocês têm que estar aqui com a proteção, e esse é o momento que o Toirua vai benzer isso para nós, para que a gente possa usar, então, com segurança. Ela precisa ter um encantamento, ele precisa ter as caraquias, ela precisa ser lavada em água corrente, para que então ela possa exercer a função de nos proteger enquanto a gente estivesse fazendo o trabalho lá. Então, assim, aqui algumas fotografias lá dessa região que eu fotografei para a tese do Tuoi, né? Uma parte de still images. Aqui é uma das ilhas, né? Que determina esse território de Facatorre. Então, essas são algumas fotografias. Essa é uma fotografia de uma região da reserva, onde eles foram mudados quando as terras foram confiscadas há 100 anos atrás, e o que se vê é uma região extremamente pobre.
Você vai, tira o indivíduo de onde ele está, de onde ele tinha como produzir alguma coisa e bota ele num lugar totalmente afastado. Essa é uma fotografia importante porque para os maoris, no Whakapapa deles, as montanhas e os rios sagrados deles são quem cuidam deles. Então essa é uma montanha sagrada, o Máquio, que é uma montanha importante para eles quando eles foram tirados. Então aqui são algumas fotografias. A região é linda, muito bonita, é uma região muito bonita aqui. E a gente teve a possibilidade de navegar um pouco nesses lugares. Essa é a montanha, o Mac, então essa foi uma fotografia que a gente fez de noite, durante 4 horas, a gente queria pegar um pouco desse detalhe das estrelas, e essa foi uma fotografia que depois a gente usou para presentear algumas pessoas que estavam participando. Essa parceria continua, eu agora tomo parte e contribuo, sou aí uma parte que toma parte no documentário que o Tairua está filmando, então eu trabalho também como parte da crew, na equipe dele aqui, onde ele trabalha fazendo essas entrevistas. Ok, estou avançando aqui. Então, obviamente, é uma Marae e nós temos que nos integrar com todas essas pessoas que elas ficam durante todo o fim de semana praticando, e esse é o único jeito de você se aceita. Vou rapidamente falar aqui, a última parceria, a professora Hinemata McNeil, e ela faz um trabalho de revitalização de sistemas buriais ancestrais. Então, como eram que se enterravam? Não tinha cemitério. Então, usualmente, os maoris ou colocavam em cavernas ou colocavam no alto de árvores. E ela faz um trabalho, uma pesquisa à margem, para restabelecer algum desses processos de cemitério. Então, aqui, nós fomos fotografar um desses lugares para ela, é um lugar sagrado, é uma árvore que tem 2.000 anos, e aí, mais uma vez, o protocolo, antes de chegar, não é chegar e fotografar, mas tem toda a forma de pedir permissão através da caraquia para a gente estar nesse lugar. Eu vou pular aqui, só para a gente que está em cima da hora. Então, essa é uma árvore que tem as cerimônias buriais, que a gente foi uma árvore sagrada, onde nós fomos fotografar para esse estudo, que é parte dessa parceria da professora Hiremato. Concluindo, protocolos culturais, desenvolvimento de relacionamentos de longo prazo, você não chega e fotografa, você estabelece relationships por muito tempo, antes de você poder ter acesso a fotografar. Entendimento de um ritmo que não é do fotógrafo, não é da técnica, é do kaupapa, ou dessa atividade em si. Ela tem os tempos certos. Então, vai ser, eventualmente, ir no fim de semana com todo esse equipamento, fotografar, não vai tirar uma fotografia, porque não era o tempo daquilo acontecer. Sempre ter a mente aberta e flexível, né? Então, quando eu vi aquilo no céu, eu falei, meu Deus, eu fiquei tentando procurar um esclarecimento científico quando não tinha alguma coisa ali diferente, e a nossa dificuldade de aceitar esse esotérico, esse elemento que vem de outro lugar. Observar ações que ajudam a entender o comportamento, as motivações, as crenças das pessoas. Então, a gente chega com o nosso posicionamento, do nosso entendimento, e é exatamente o que a gente tem que inverter. A gente tem que olhar tentar entender qual é esse universo que você está penetrando. A conexão tem que ser através de um interesse genuíno. Os maoris são extremamente inteligentes, eles percebem, eles sentem o cheiro. Então, tem um costume maori que é o hang, quando você toca o nariz e você troca o brief, né, o seu primeiro respiração. Dizem que maoris ancestrais, pela respiração, eles sabem se você está doente, se você vai morrer, e etc. Então, assim,
a gente, desde a academia, que estuda os livros, as filosofias, né, toda essa questão, a gente não tem ideia dos conhecimentos que existem dessas pessoas. Está exposto, está aberto para ter esses relacionamentos. Eu só queria falar de alguns conceitos, valores que a gente, né, que são extremamente importantes. O primeiro deles é Whananga-Tanga, que é uma estreita ligação entre as pessoas, é parentesco. Então, assim, você vai ter que construir relacionamentos longos e duradouros. Né? Então, assim, tudo é sobre Whananga-Tanga. É sentar junto, geralmente com comida, tem que ter comida, então isso é parecido com o Brasil. E a gente tem que, né, criar um relacionamento. Kanohikite, Kanohiki é face-to-face. Então, assim, é chegar e falar com alguém, não vou ligar para o Robert, eu vou lá e falo com ele pessoalmente. Manaki-Tanga, que é hospitalidade, gentileza, generosidade, que é o processo de mostrar respeito e cuidado com os outros. Então, essas coisas fazem todas partes. A questão de faca-papa é extremamente importante, porque ela não é só questão genealógica, ela está ligada à sua descendência geográfica, sua montanha sagrada, seu lago sagrado, seu Uxen, qual é a sua Moana, qual é a sua Mángua. Isso é parte de um contínuo inseparável. E principalmente Aroha, que é amar, é sentir pena, é sentir preocupação, é sentir compaixão, é sentir empatia. Eu termino por aqui, já atrasadíssimo, peço desculpa a todos. Obrigado, que hora tem que ir. Sérgio, tira a palavra de mim. Então, muito obrigado, Marcos. Acho que a gente pode seguir, né, da mesma forma aí, depois encaminhando as perguntas. Tem um comentário aqui do Bruno Carvalho, falando que é muito legal te ver depois de muitos anos, fez lembrar as primeiras aulas na graduação. E você disse do Robert, né, da questão da contação de histórias, e eu vejo que você pegou muito dele ali, porque, né, você conta as histórias também de uma forma muito apaixonada e muito instigante para todo mundo que está ouvindo, né? Eu acho que a gente não teria uma forma melhor aí de fechar, coleguismos à parte, né, amizade à parte, mas com uma pessoa aí que tem uma vivência muito ampla, né? Você está em vários lados aí da pesquisa, da atuação acadêmica, do ensino, da prática profissional. Então, acho que a gente não teria uma forma melhor hoje para fechar. And Robert, it's always so nice to hear you. And every time that I hear you, I get so emotional. And thank you so much for your words. Thank you. So can we ask Robert to make the closer, Sergio? Yes, and perhaps before that, it's important to remember that we have another day tomorrow, and invite all to come. And just another word, tomorrow is only Maori speakers. Robert will be one. So if you, like me, you got enchanted by his way to tell the stories, tomorrow is a day to come. We have 7 Maori colleagues presenting their thinking, and the presentation is going to be inside the marae. So you'll be able also to see our beautiful marae, and Robert will be there leading as well.